Você sabe como que funciona a tela touch do seu celular? Ou então os teclados de um computador? Tudo isso usa capacitores. Um capacitor ele serve para armazenar energia elétrica para um uso super rápido. Nós temos telas de celulares que usam capacitores, nós temos desfibriladores, o caso mais comum de Enems e vestibulares, nós temos flashes de câmeras fotográficas e diversos outros usos. Vamos ver um pouquinho mais sobre? Um dos capacitores mais comuns que a gente pode observar nas questões é o capacitor de placas paralelas. E como eles funcionam? Eles são duas placas paralelas, que são placas metálicas, que geram um campo aqui entre as placas dentro de um sistema fechado. Esses capacitores eles têm a função de armazenar a energia, como se fosse um balde, onde o que é excedente ao balde, ele vai continuar no sistema e o resto vai ficar armazenado. Bom, a forma mais comum dos capacitores aparecerem em questões é dessa forma aqui, na representação dentro do sistema, que é exatamente como ele é. Agora explicando um pouco mais sobre a fórmula da capacitância, que é a quantidade de carga que tem dentro do sistema, dos capacitores. Primeiro a gente tem a constante de elétrica, que é sobre o material que tem entre as duas placas, que normalmente é o ar, então você normalmente não vai usar ela dentro de questões, porque a constante de elétrica do ar é 1, e o Epsilon zero ele representa o material das duas placas, que fala sobre a permissividade do material metálico. Fora isso tem a área das placas e a distância. A única forma de mudar a capacitância ou é mudando o material das placas ou a distância entre elas, ou também a área. Então, por exemplo, na tela do celular, para você usar o touchscreen, você pressiona e você diminui a distância entre os dois capacitores. Isso, como a capacitância vai ser menor, ele vai gerar energia para dentro do sistema. E isso vai gerar uma função do celular, ou seja, do touchscreen. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a energia armazenada. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Nós temos aqui as nossas placas paralelas ligadas a uma pilha, que vai gerar uma DDP aqui e uma DDP1. Numa pilha, nós temos o nosso polo positivo, que é onde tem essa saltadinha aqui, e um polo negativo embaixo. O polo positivo atrai os elétrons, formando aqui uma concentração de carga positiva. E a carga positiva, por sua vez, atrai os elétrons daqui de baixo. Assim, o que é formado? Um campo elétrico. E é ele que é armazenado, ou seja, por meio de um campo elétrico que nós conseguimos armazenar energia. Vamos olhar um pouquinho como a gente consegue calcular isso? Nós temos que a quantidade de energia é igual a capacitância vezes a DDP. Uma conta super simples que a gente consegue fazer. E vamos colocar ela num gráfico para ficar melhor. Aqui nós temos Q sobre 1. É uma reta, não é? Mas vamos analisar ainda melhor. Ele é um triângulo. Sendo assim, nós temos aqui o nosso cateto oposto e o nosso cateto adjacente. E o cateto oposto sobre o cateto adjacente não é a tangente. E é assim que a gente consegue calcular a tangente por meio do gráfico. Então, se tiver numa questão de gráfico e capacitância, vocês conseguem tirar de letra. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Isso aqui é um triângulo. Quando a gente calcula a área do triângulo, o que a gente vai conseguir descobrir? A gente vai conseguir descobrir a energia potencial, que é pela fórmula super simples. U vezes Q sobre 2. E assim a gente consegue arrasar no Enem. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a associação de capacitores. E primeiro eu vou falar sobre os capacitores que são associados em série. O capacitor equivalente, que é o que a gente vai descobrir, é o capacitor que equivale a todos os capacitores dentro de um sistema. Os em série, eles estão associados um perto do outro. E o capacitor equivalente a ele, a gente vai descobrir a partir do que a gente já aprendeu um pouquinho nessa aula. A gente sabe que aqui a gente gera uma corrente que faz campos entre os capacitores, mas que a energia entre os capacitores, a quantidade de energia armazenada é a mesma. Porém, a DDP entre cada um dos capacitores é diferente.
Então, a gente tem uma das propriedades dos capacitores associados em série, que a quantidade total é igual a Q1, que é igual a Q2, que é igual a Qn, que na verdade são todos os capacitores, ou todas as quantidades associadas em todos os capacitores. E a DDP é diferente em cada um, então a gente, para descobrir a DDP total, é só somando a V1 mais V2 mais Vn, que são a quantidade de capacitores em relação a DDP. Para descobrir o capacitor equivalente, a gente vai usar a nossa formulinha, que é Q é igual a Cu. A gente só passa o U passando para lá, que a gente vai descobrir o capacitor equivalente. Aqui hoje a gente já fez uma exemplificação que o capacitor equivalente ou a quantidade de energia equivalente sobre o capacitor equivalente é igual a Q2 sobre Q1, Q2 sobre C2, Q3 sobre C3. Só que como a gente sabe que pelas propriedades que Q1 é igual a Q2, que é igual a Qn, a gente sabe que a gente pode só cortar e isso virar 1 sobre o capacitor equivalente, e assim a gente descobre o capacitor equivalente, já que a gente só tem uma incógnita. Bom, agora que a gente já entendeu como funcionam os capacitores em série, vamos dar uma olhadinha neles em paralelo? Bom, funciona da seguinte forma. Aqui nós também temos 3 capacitores, mas se você perceber, cada um é ligado ao ponto A e ao ponto B de forma independente. Então, a DDP que vem por esse fio é a mesma daqui, que é a mesma daqui, que também é a mesma daqui. Eles não dependem um do outro e um também não altera o outro. Então, vamos lembrar do quadro passado? No quadro passado, nós tínhamos que o V total era igual ao V1 mais o V2 mais o V3. Eita, a gente escreveu aqui meio errado. Vamos recapitular de novo. Então, aqui, cada um vai ficar da mesma forma, a DDP vai ser sempre a mesma. E quando a gente coloca na nossa equação, nós percebemos que o que pode variar é a quantidade de energia. Mas quantidade de energia não é justamente C vezes V. Então, o C equivalente é igual a C1 vezes V, C2 vezes V, mais C3 vezes V. Mas, de novo, se o V não é igual de todo mundo, é só simplificar por 1. E aí fica muito mais simples. O C equivalente vai ser igual a C1 mais C2 mais C3. E pronto, a gente tira de letra.